Olá! Hoje é sábado, dia 8 de março de 2025. Nós estamos estreando o programa Saúde em Dia, um programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, promovido pelo grupo A Hora. Você pode nos acompanhar pela rádio, pelo portal do Grupo A Hora, através de áudio ou ainda em transmissão de vídeo pelo YouTube. Nos siga nas redes sociais, @Pessoas e Bem-Estar. Muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Centro Dia Bela Vida, um centro especializado na saúde e no bem-estar dos idosos. Do ICM, Instituto Coluna em Movimento, tratamento especializado em coluna e hérnia de disco. E também da Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide desse lugar bonito chamado você. Eu sou a Aline Lachnet e o programa Saúde em Dia está no ar. O cuidado com a saúde do corpo e da mente acompanha as gerações e tem ganhado escala com os avanços da medicina e com o aumento da expectativa de vida. A sociedade usufrui hoje de tecnologia e conhecimentos capazes de levar as pessoas à idade até então inalcançáveis. Ainda assim, hábitos atrelados à cultura e a comportamento acendem alertas em várias áreas da nossa saúde física e mental. O sedentarismo, a alimentação desregrada, o estímulo pelos vícios e as rotinas cada vez mais aceleradas e digitais formam estatísticas muitas vezes preocupantes. Se por um lado, uma parte da sociedade já mudou os hábitos e já se favoreceu dos avanços da ciência, outra parte ainda desdenha os sinais que os profissionais, as instituições e que o corpo oferece, dia e noite. Aqui, no Vale do Taquari, nós estamos em uma região que concentra um núcleo completo de profissionais e desponta como um polo de saúde estadual, assumindo um protagonismo e virando uma referência até mesmo nacional, com cursos técnicos superiores, clínicas multiprofissionais, consultórios e instituições que despertam investimentos e negócios. E assim nasce o projeto Pessoas e Bem-Estar, que se apresenta como uma plataforma para debate constante sobre os temas que impactam a vida de todos nós. Em múltiplas plataformas, nós vamos produzir conteúdo extraído com os mais diferentes profissionais que têm feito das áreas da saúde e do bem-estar uma das áreas mais promissoras e crescentes aqui da nossa região. E essa introdução nos leva ao tema de estreia do nosso programa: longevidade, como viver mais e melhor. Nós montamos um time de referência para falar sobre esse tema, para nos provocar reflexões, nos fazer ajustar rotas, se for necessário, ou ainda servir de confirmação para as boas escolhas que a gente já tenha feito. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada uma das nossas convidadas e, na sequência, a gente inicia a roda de conversa. Está com a gente a doutora Maíra Scheibler, médica geriatra, a doutora Silvia Dartora, médica da família, e a Cássia Paloma Gaibe, nutricionista, especialista em longevidade e envelhecimento. Gurias, sejam muito bem-vindas. Eu vou começar a conversa nossa com a doutora Maíra, que está aqui do meu lado. Ela vai então ter a oportunidade de se apresentar e na sequência vocês também têm a possibilidade de uma fala inicial e já vão nos dando, gurias, uma ideia do que vocês têm visto aí nos consultórios, né, nos atendimentos, no dia a dia de vocês. Doutora Maíra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar junto com vocês, debatendo um tema tão importante, né, e tão relevante no nosso dia a dia e na prática clínica, né? Se percebe que se tem uma procura muito grande no dia a dia por técnicas, coisas que a gente pode fazer para que se tenha uma longevidade maior, né? E essa procura se mostra até no consultório. Então, a gente está percebendo pessoas mais jovens buscando atendimento. A gente sabe que idoso é acima de 60 anos, mas já se tem uma indicação de procurar o geriatra a partir dos 40, e é uma procura que tem acontecido mais frequente, né? Então, esse público dos 40 aos 60 tem aparecido mais. E é um reflexo justamente de toda essa educação que está sendo fornecida para a população e, com certeza, já tem aparecido pessoas
lá pelos 60 e poucos que têm sofrido reflexo desses cuidados que estão sendo feitos e já apresentam melhora e com certeza estão tendo um envelhecimento muito mais saudável. Então, esse nosso papo aqui é fundamental para a gente conseguir propagar essa informação e fazer com que as pessoas continuem envelhecendo melhor e com mais qualidade de vida. Perfeito. Doutora Silvia, muito bem-vinda. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, através do convite da Aline e do Grupo A Hora. Obrigada por dividir a mesa com essas colegas também, que eu tenho a oportunidade de conhecer. E, sem dúvida nenhuma, é de uma importância, assim, a gente poder conversar sobre isso, né? Um tema de extrema relevância, né? Porque, realmente, os dados que tu colocaste, a gente está vivendo aí um momento de envelhecimento da população, as pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais, né? A expectativa de vida tem aumentado e é preciso envelhecer bem. Eu acho que mais importante do que chegar aos 100 anos é chegar lá com qualidade de vida, né? Com autonomia, com independência, e a gente precisa aprender, né? A gente precisa desenvolver ao longo da vida estratégias para se chegar numa velhice saudável. Então, acho que é muito importante essa discussão e parabéns pelo programa, tenho certeza que será de muita utilidade, né, para toda a comunidade discutir essas temáticas. Coisa boa, muito obrigada, doutora. Cássia, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, é uma honra estar aqui, né, agradeço muito por esse convite. Né. Então, eu sempre digo assim, pensando, né, no que as médicas, doutoras já falaram, né, na questão de longevidade, a gente tem que pensar que o envelhecer faz parte do processo, faz parte da vida, né, só que tem muitas pessoas que elas não estão, não se preparam, né, não estão preparadas ou têm medo, né, mas isso faz parte, né, da nossa vida, então a gente tem que se preparar. Só que a gente tem que buscar envelhecer com qualidade, a gente tem que buscar, então, como a doutora Maíra falou, né, que em torno, então, dos 30, 40, né, a gente tem que pensar que a gente quer envelhecer com saúde, né, então a gente tem que buscar isso sempre mais cedo, né, o quanto antes a gente buscar esses cuidados, cuidar principalmente da alimentação, né, que faz parte dos pilares ali, que a gente tem vários, né, a longevidade, ela tá ligada ao estilo de vida saudável, né, então alimentação saudável, praticar atividades físicas, né, então, algo que a gente não fala muito, né? Só se fala, então, alimentação e atividade física de forma isolada. Mas a gente tem que buscar, assim, a questão também de cuidar da nossa mentalidade, da nossa vida espiritual, né? Isso também faz tem muita importância, né? Para isso garantir também a longevidade. Perfeito. Gurias, em uma rápida pesquisa que a gente possa fazer aí na internet, a gente encontra aqui fatores, né, que influenciam em uma longevidade. São basicamente estilo de vida, características genéticas, alimentação, como a Cássia já nos falava, atividade física, a socialização e a saúde mental, além dos cuidados médicos, né? Então a gente encontra esses pilares, né? E a pergunta é, esses fatores, eles são iguais para todas as pessoas? Todos nós vamos ter que chegar aos mesmos indicadores, aos mesmos níveis, assim, aos mesmos resultados, a busca, né, pela alimentação saudável, pela atividade física, socialização, ela exige, assim, que todos tenham os mesmos níveis? É tudo igual um para o outro, doutora Maíra? Bom, a alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, existe essa orientação para toda a população, né? Mas a questão da atividade física, ela é muito individualizada de acordo com o paciente, né? Com o indivíduo. Então, vai ter pacientes que vai ter uma restrição, outros que vão conseguir fazer uma atividade um pouco mais intensa, mas a atividade física em si, ela é extremamente importante. A questão dos fatores genéticos, ele entra como um fator de risco que eu não consigo modificar, né? Então, mas a gente já sabe que, por exemplo, na questão do próprio processo de envelhecimento, a gente tem muito receio das doenças neurodegenerativas, né? Então, por exemplo, para o aparecimento do Alzheimer, o
os fatores genéticos correspondem a 25% do nosso risco, né? Então, o que eu posso fazer além disso para eu conseguir preservar minha autonomia o máximo possível, melhorar minha qualidade de vida e fazer, evitar com que isso aconteça? O que eu posso fazer? Eu posso ter uma alimentação equilibrada, eu posso realizar atividade física, posso não ser sedentário, né? Então, tem vários fatores que complementam esses outros 75%, que é a grande maioria, e que sim, a gente vai conseguir alterar, né, além dos fatores não modificáveis. Então, sim, todos eles são importantes, né, agora alguns mais para algumas pessoas do que para outras, em questão de sempre individualizando o caso, né, mas sim, todos eles fazem parte de componentes que a gente tem que atuar ali diretamente para promover um envelhecimento mais saudável. Todos os componentes importam, porém, os resultados eles vão ser individuais. Exatamente, exatamente. E eu acho que um conceito importante de trazer nesse momento é a questão da epigenética, né? Existe um conceito que é mais importante? É a genética ou são os hábitos de vida? O que é mais, o que faz mais diferença? Exatamente. Né? Na verdade, existe esse conceito que é o quanto os fatores ambientais influenciam na genética. Então, na verdade, muitas vezes eu posso ter aquele fator genético, mas vai depender de como eu vou me expor, né, no ambiente em que eu vivo, nas condições que eu vivo, se esse gene vai se expressar ou não. Exatamente. Então, o estilo de vida, né, os hábitos de vida, eles influenciam diretamente na expressão do gene. O gene só vai se expressar para aquela determinada doença se eu também colaborar com isso. Dependendo da minha conduta, do meu dia a dia, das escolhas que eu faço ao longo da vida, talvez mesmo eu tendo aquele fator genético, a doença não vai se manifestar. Exatamente. Então, existe, por exemplo, uma família com histórico de diabetes. 70% a 90% dos casos serão preveníveis se as pessoas mudarem os hábitos. Olha só. De 70% a 90%. O restante, talvez 10% a 20%, 30%, realmente vão desenvolver diabetes, indiferente de terem uma vida saudável. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sempre me cuidei e eu tive um câncer, ou eu tive... Sim, porque existe uma determinada percentagem, digamos, daqueles genes que vão se manifestar indiferente do estilo de vida. Perfeito. Mas a grande parte vai ser modificável, pode ser modificada com o estilo de vida. E eu imagino que a cura, o tratamento de uma eventual doença que eu venha a ter, também vai ser melhor se eu já tiver cultivado um estilo de vida mais saudável antes disso. Com certeza. Hoje já se sabe que as mudanças do estilo de vida causam mais impacto nos resultados de uma doença crônica não transmissível, como diabetes, hipertensão ou mesmo obesidade, do que medicamentos. O impacto é maior, claro que isso é uma coisa trabalhosa e que acontece a longo prazo, não é imediato. Hoje o grande problema que a gente vê é que as pessoas buscam uma solução imediata, mas a saúde, ou a promoção à saúde, ou a prevenção das doenças não é algo imediato, é algo a longo prazo. Né? E a gente vai garantir uma vida mais saudável, ou uma velhice mais saudável, se pensar a longo prazo. E eu acho que a gente começa a envelhecer no momento que a gente nasce, né? A partir do momento do nascimento, a pessoa já está envelhecendo. Cada dia de vida é um dia de envelhecimento. E os cuidados, eles têm que vir desde a infância, né? Não é nem nos 40 anos. Se a gente não se preocupar com o futuro, já desde a infância, hoje já tem estudos que demonstram que crianças obesas têm um risco muito maior de desenvolver cardiopatias. Então, uma criança que foi obesa na sua infância vai ter um risco maior de ter uma cardiopatia no seu futuro, né? Ou outras doenças metabólicas, né? Relacionadas à questão da obesidade, enfim. Então, hoje nós precisamos já trabalhar desde a nossa infância, né? Com o estilo de vida, com mudanças no estilo de vida. E dando exemplo, né? Exato. Hoje, para os nossos filhos, por exemplo. Isso aí. Muito bem. Cássia, na alimentação, tem que ser igual tudo para todo mundo? Ou isso também pode ser individualizado para conseguir bons resultados? Sim, realmente também
não é igual para todo mundo, né? Eu não posso criar um protocolo, ó, você vai comer isso aqui, você vai praticar essa atividade física e dar, digamos, para 50 pessoas. Os resultados vão ser diferentes para todas elas, né? Porque eu preciso olhar, é por isso que a gente sempre fala que a dieta do João não é o mesmo para Maria, né? Porque eu preciso olhar toda a questão, o gênero, idade, estatura, peso, como, né, as doutoras falaram, a genética também influencia e o meio ambiente, né, onde é que ela está inserida. Porque às vezes o que é saudável para mim, às vezes não é saudável para o outro, né? Então, às vezes tem muito essa questão, assim, de divergências, né? Então, a gente sempre precisa olhar cada pessoa, assim, né? A gente, claro, a gente vai estabelecer o pilar, né? Você vai seguir esses 5 pilares aqui para você alcançar a longevidade, mas mesmo assim não é algo garantido, né? Ali cuidar da alimentação, atividade física, cuidar da mentalidade, né? Espiritualidade, mas nem todo mundo vai alcançar a longevidade, a qualidade de vida. Então, realmente, também na alimentação, então, para cada pessoa, assim, é importante, né? Por isso que a gente sempre elabora, a gente fala que cada pessoa tem o seu plano personalizado por essas questões, né? A gente tem que olhar toda a questão. E também a gente tem que sempre cuidar muito, a gente olha a questão econômica também das pessoas, né? Eu não posso dizer assim, olha só, bom, você pode comer leguminosas, você pode, tá, mas o que é isso aí? Quanto que eu posso inserir? Será que essa pessoa já não tem um colesterol, essa pessoa tem condições de comprar, né? Então, todas essas questões, os fatores ambientais, a gente tem que olhar também. A questão econômica e também o nível de conhecimento, né? A forma como comunicar essa alimentação, né? Às vezes a gente vê, assim, desculpa te cortar, pão integral, né? Tá ali, pão integral. Então, a pessoa, é saudável, mas ela sabe ler o rótulo e ler que ali diz farinha enriquecida, né? O primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha branca. Então, esse pão, esse alimento já não é integral, ele já não é o alimento mais saudável, né? Gordura, trans, gordura, às vezes ela, né, não entende o que quer dizer, mas é saudável, né? Então, isso a gente também tem que explicar muito, né, para os pacientes, para as pessoas, né? Perfeito. Não, eu salientando um pouco isso que a Cássia traz, né? A gente está falando de envelhecimento num país de desigualdades, né? E falar de envelhecimento num país de desigualdade, a gente tem que lembrar que isso também tem a ver com o coletivo, não é só com o individual. Né? Porque, claro que a velhice, ela é o resultado das circunstâncias da nossa vida, ao longo da vida, e das escolhas que a gente fez. Mas nem todos têm escolha. E aí entra o que tu traz. Nem sempre a pessoa tem escolha de escolher uma comida saudável. Comer saudável não é barato. A gente sabe disso. Né? Muitas vezes o alimento barato, ou que é acessível para a população, é o que não é saudável. Né? É o industrializado, é o ultraprocessado, é aquele que mata a vontade, né? Que mata a fome naquele momento, mas que não nutre, que é zero de nutrientes, né? Mas é aquilo que as pessoas têm acesso. Então, quando a gente pensa em envelhecimento saudável, também a gente não pode pensar somente no individual. Também não dá para culpar o idoso que chega, às vezes, no consultório, já com uma saúde debilitada, por más escolhas ou por más oportunidades que ele teve ao longo da sua vida, né? Então, acho que sempre a gente tem que lembrar disso. E por isso que cada vez mais esse é um tema, e por isso que eu falei da relevância, que a gente tem que falar sobre isso no coletivo. Né? Porque envolve também a ideia de, provavelmente, políticas públicas também para a pessoa idosa. Né? Hoje, mais alguns dados, que eu fui atrás de alguns dados, né? Nós vivemos num país hoje, que no Brasil, 70% das pessoas idosas hoje recebem menos de 2 salários mínimos. E 80% dos idosos hoje dependem do SUS. Nem todos têm acesso a um plano de saúde ou uma consulta particular, ou uma nutricionista. Então, não é tão simples, às vezes, a gente orientar e falar do que é o ideal, quando não é
o que é o atingível, quando não é o real para aquela população que a gente está trabalhando, né? A Maíra trabalha com o SUS também, né, Maíra? Então, Sim, acho que é um ela tem desafio essa... constante, né? Exatamente. É um desafio constante e muitas vezes justamente aquilo que você falou, eles já chegam com uma carga ao longo da vida toda, né? E bom, então agora a gente tem que trabalhar com o possível. O que que eu consigo fazer dentro da realidade atual, dentro da condição financeira, condição de vida atual, para conseguir melhorar a alimentação, conseguir melhorar a hipertensão, o diabetes, né? Todas as comorbidades e com isso tentar melhorar a qualidade de vida e a longevidade dessa pessoa, porque aquilo que a gente já conversou antes, não adianta eu viver 100 anos, mas eu não viver com qualidade, né? Então eu quero chegar lá, mas eu quero chegar lá bem, eu quero chegar lá tendo minha autonomia, tendo a minha funcionalidade. É isso que é o principal, né? Eu acho que é isso que é o foco principal de todas as intervenções que a gente, como um profissional de saúde, a gente pode fazer, né? Melhorar essa qualidade de vida para que esse idoso longevo chegue lá com autonomia. Exatamente. E pensar no coletivo realmente, Exatamente. né? Eu quero viver bem, mas para eu viver bem daqui a mais... Eu já tenho quase 55 anos, eu quero chegar bem aos 85, 90, quem sabe 100 anos. Então eu preciso cuidar do meu ambiente nos próximos 30 ou 40 anos. Porque também não adianta nós termos idosos bem se nós estivermos com a nossa comunidade que não esteja saudável, né? Então pensar também nesse aspecto, cuidar do meio ambiente, Com né? certeza. Isso já vem desde a infância também. Isso tudo vai ser também importante para uma velhice saudável, né? E eu acho que só assim trazendo um pouco da questão, acho que isso que tu trouxeste, Cássia, é muito importante, da questão da gente se preocupar. Quando a gente vai trabalhar a questão de alimentação, a gente sempre fala, alimentação saudável, tá? Mas o que é essa alimentação saudável? Né? Ler rótulos é algo muito importante. As pessoas têm que aprender, sim, a ler rótulos, a entender o que está escrito lá, a botar óculos. Eu tenho que ir de óculos para o supermercado, porque senão eu não enxergo o que está escrito naquelas letrinhas miúdas, né? Mas eu hoje... Não, tinha uma época que eu só olhava a data de validade, confesso. Eu sempre fui meio chata com isso, eu sempre olhei data de validade. Agora, eu não compro nada sem olhar rótulos, né? E existe algumas coisas que diz que se tiver mais de 2 ingredientes é porque não presta, né? É um pouco exagero, mas enfim. Tudo que tem muito ingrediente, que tem muito nome esquisito, um nome diferente... E a Nutri está aí para nos dizer, né? É porque está cheio de coisa lá dentro, de coisa química, que não faz bem para a saúde. Perfeito. Então, a gente tem que tentar voltar para uma alimentação mais natural, mais saudável. A máxima hoje é o desembalar menos e descascar mais, né? Então, vamos abrir menos pacote, vamos comer menos comida congelada, vamos comer mais fruta, mais verdura, vamos fazer feira e açougue. Sabe? A gente não precisa comprar tudo no supermercado. Nem tudo que é bom precisa vir em embalagenzinha, né? Essa que tu trouxeste do pão, eu acho fantástico. Gente, um pão que a gente compra no mercado e que dura um mês sem mofar. Algo de estranho tem. Tem que ter algo diferente, né? Tem. Com certeza. Não pode ser bom um pão, né? Se não é bom nem para os fungos, como vai ser bom para a gente? Nem fungo gosta. Não cria bolor, não cria fungo no pão, é porque não é bom para a gente, não faz bem para a nossa saúde, né? Então a gente não tem que consumir esse tipo de alimento. E isso não cabe, claro que cabem das nossas escolhas, a gente tem que ter educação para isso, né? Educação em saúde, mas também cabe políticas públicas para trabalhar com a indústria de alimento. Não é? Claro. Isso tem que estar bem escrito. Hoje, pelo menos no chocolate já está escrito, rico em gordura saturada, rico em açúcares. E é isso que a gente tem que ver escrito. Hoje já está vindo uma tarjinha preta, né? Em algumas embalagens ali, chamando atenção em preto mesmo. Então, assim como durante muito tempo existiu propaganda de cigarro, enfim, hoje talvez a gente vai ter que trabalhar, e os técnicos, né, que têm essa força e os órgãos públicos também, para se trabalhar, diminuir propaganda de alimentos que sejam prejudiciais à saúde, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar também. E além, é claro, né, das escolhas de cada um, que obviamente também são muito importantes, né? Perfeito. Quando a gente, para puxar um pouco a sua pergunta ali em relação da
personalização, assim, de uma alimentação saudável, né, de uma atividade física, quando a gente pensa em longevidade, se tem uma série de estudos e a gente sabe que, né, de linhas de quais tipos de alimentação seriam melhores, né, para a gente ter uma saúde ali durante o processo de envelhecimento, para melhorar a parte cognitiva, né, então não existe milagre, né? A gente tem que ter, é um trabalho personalizado com a Nutri, com o educador físico, com o médico, né? Que vai ser feito toda essa equipe. E quando não é possível, a gente tem que comer a comida de verdade, como a doutora Silvia falou, né? E se a gente for, né, pensar uma coisa que a gente acabou não comentando ainda, que eu acho extremamente importante, a gente pensando, né, no idoso tem um risco maior de ter sarcopenia, né? Então, eu foco muito essa questão da quantidade de proteína por dia. A gente sabe que para a população isso também é um desafio, né? Por questão de custo, de acessibilidade, né? Então, é um desafio para o coletivo também, porque também deveria ter um acesso mais fácil, né? E a gente sabe que não é o alimento que tem que ser preparado, então também exige um certo trabalho ali, além do acesso financeiro. Então é um desafio, né? A gente tem ali uma necessidade diária de proteína que, pelo que eu vejo, 80% dos idosos não atingem ali a necessidade, pelo menos é um dado meu, da minha prática clínica, né? Mas 80% dos que chegam para mim não estão consumindo a quantidade de proteína que devia, né? E é algo que a gente tem que pensar também e dar sempre essa orientação, né? O que é essa doença que você fala, sarcopenia? É uma redução da quantidade de é uma doença, né? É uma doença que é caracterizada por uma redução ali de musculatura, né? Então, de massa magra. Exatamente, né? E é uma ainda doença mais essa. a pessoa idosa, né, depois dos 60 anos, claro, a gente vai envelhecendo quando a gente nasce, mas depois dos 60, né, então fica mais evidente, a pessoa idosa, ela acumula mais gordura e ela tem redução da massa magra. Né? Eu estava fazendo um curso de nutrição no envelhecimento, que eu achei muito interessante, que então as pessoas idosas, elas comecem, quer dizer, idosas, né? As pessoas já comecem a praticar atividade física, principalmente musculação, né? Porque a musculação, né, ela vai garantir, então, preservar a massa magra, evitar a sarcopenia, que nem essa perda de massa magra, que daí também os ossos ficam mais frágeis, né? A gente tem muito risco de osteoporose. Então, a musculação, ela vai preservar essa massa magra que a gente tem, aumentar também mais. E também ajudar na questão de osteoporose e na preservação dos ossos. Muito bem. Exatamente. A gente vai, na verdade, é uma doença sistêmica, né, que pode causar uma série de complicações em função dessa perda de massa magra, né. Então, a atividade física, a gente tem alguns pilares ali das indicações de atividade física para o idoso, né. Então, a gente precisa que tenha um reforço muscular, precisa que tenha o alongamento, precisa que tenha a parte do aeróbico, e também treino de equilíbrio, idealmente, né. Idealmente, o exercício deveria ter esses 4 pilares, mas enfim, também é um desafio a gente conseguir, né, mas pelo menos uma musculação pra gente, e um aeróbico, né, pra gente conseguir preservar essa musculatura e fazer com que, porque qual que é o grande risco? O grande risco é a gente perder massa muscular e, lógico, além dessa reserva que esse idoso vai perder, como se fosse uma reserva de energia. Eu explico pra gente ser um pouco mais simples, eu preciso da massa muscular para vencer uma adversidade, por exemplo, uma infecção, uma internação. Então, se eu não tenho essa minha musculatura, eu vou ter um risco maior de complicações, né? Não, e eu sempre digo isso também, né? Que o músculo é o que garante a autonomia do idoso. Exatamente. Então, é preciso, sim, ter exercício de força. As pessoas, às vezes, resistem a isso, mas isso é muito necessário. Mulheres, especialmente mulheres na pré-menopausa, peri ou pós-menopausa,
já inicia ali a perda de massa muscular, né? A gente perde muita massa magra e começa a acumular gordura. E é muito importante a gente ter essa reserva. É um crediário da longevidade. Eu acho que músculo é o crediário, é o que tu vai fazer a tua poupança. O que vai garantir que um idoso tenha capacidade de levantar sozinho do vaso sanitário é o músculo. É o músculo. O que vai garantir que ele consiga carregar sacola de supermercado, o que vai garantir que ele levante de uma cadeira, que ele caminhe sem necessidade de bengala, é a quantidade de músculo que ele tiver. E se a gente não fizer essa reserva de músculo já antes de chegar lá nos 80 anos, dificilmente tu vai ganhar musculatura depois. Tu pode até ainda manter alguma coisa, mas é muito mais difícil ganhar. É muito difícil. Então é muito importante exercício físico. Atividade física é um dos pilares fundamentais, sem dúvida nenhuma, da saúde. Mas a gente tem que pensar em que tipo de atividade, principalmente voltada para uma longevidade saudável. Claro que se eu estou trabalhando, hoje mesmo atendi pessoas jovens, 30 anos, enfim. Mas eu não gosto de academia. Tudo bem, não precisa ir na academia. Nesse momento da vida, é importante que tu seja uma pessoa ativa, que tu saia da inatividade. Talvez fazer aqueles 150 minutos por semana de atividade física, que é o que a OMS preconiza, não é o necessário nesse momento da sua vida. Mas faça alguma atividade física. Caminhe até o trabalho. Suba as escadas. Achei o máximo não ter elevador aqui. Nós tivemos que subir 3 andares de escada. Evite usar o elevador. Na longevidade. Isso, ótimo. Adorei. Claro que também tem que ter acessibilidade, né? Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu não uso elevador, a não ser no meu prédio do meu consultório, porque é no 8º andar, no 9º andar, considerando a garagem, seria no 11º. Então, mas se não, no dia a dia, evite elevador, use escadas quando possível, caminhe se for possível, ande de bicicleta se for possível, né? Faça pequenos movimentos ao longo do dia, se possível, deixe seu carro um pouco mais longe, caminhe uma quadra. Pare, se você anda de ônibus, pare uma parada antes da sua, caminhe alguns metros. O pouco de atividade que você fizer ao longo do dia já vai fazer diferença na sua saúde cardiovascular. Às vezes a gente acha que fazer pouquinho não adianta, não vale a pena, mas faz adianta, toda a né? diferença. Hoje em dia existem, né, esses relógios vestíveis, enfim, que marcam passos, por exemplo. Se tu tiver um número mínimo ali de passos por dia, já é uma atividade. Já é uma atividade. Né? Então, são pequenas coisas que também estão relacionadas à saúde, ao movimento. Perfeito. Gurias, a gente vai fazer uma pausa e a gente já continua com a nossa conversa. Esse é o programa Saúde em Dia. Nós já voltamos. Problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio? O Instituto ICM tem um método único com movimentos específicos. Resultados rápidos e duradouros sem remédios ou cirurgia. Siga a ICM no Instagram e recupere sua liberdade. ICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso encontra atividades que estimulam a mente e o corpo. Profissionais garantem o cuidado que ele merece, em um ambiente seguro e aconchegante. Siga Centro Dia Bela Vida no Insta. Nós estamos de volta e neste bloco nós vamos falar um pouco mais sobre as questões culturais. A gente vive aqui em uma região majoritariamente de cultura alemã e cultura italiana. E como a gente pode equilibrar os hábitos tradicionais aí de alimentação, né, Cássia? De estilo de vida, com as necessidades do dia de hoje. Doutora Maíra, quer começar? Olha, é um grande desafio, né? A gente está numa região que gosta muito de, principalmente na parte de alimentação, assim, é muito carboidrato, né? Então é doce, é cuca, é chimia, parte de salame, né? A gente tem essa cultura e é um desafio, assim. Eu acho que o sucesso de todos os nossos ajustes é justamente a gente conseguir adequar dentro da realidade daquela família, né? Então, assim, gosta daquilo, não precisa suspender totalmente, mas de que forma que a gente pode adaptar aquilo para ser o mais saudável possível, né? A Cássia vai conseguir falar muito mais sobre isso, acho que aproveitando o gancho ali, né? Tive muito essa questão, né? Uma coisa assim, tipo, a pessoa chegou aos 90 anos, né? Ela costuma comer um salaminho, né? Ela gosta de cuca,
açúcar. Não é com 90 anos que eu vou cortar, né? Não é isso, né? Mas eu preciso, então, a família incentivando, né? Daqui a pouco tem aqueles costumes, aquilo muito enraizado, né? Então, mas a gente sempre tem que trabalhar, olha, tudo bem, né, um salame colonial, mas ele tem isso, tem aquilo, ele pode provocar isso. Então, não é algo que tem que fazer parte, né, do dia a dia da alimentação, é algo que tem que ser esporádico, né, por esses motivos que ele pode, né, vir a causar esses motivos, essas coisas, questão de doce, né. As pessoas falam muito, a gente tem muito ainda a questão de uso de banha, né. Eu sou uma pessoa que eu uso a banha ainda, mas claro, tudo muito equilibrado, razoável, né? Eu tenho as minhas defesas, assim, mas claro, também tem a questão do azeite de soja, também tem a questão do azeite de oliva. Então, eu uso os três, assim, um pouco, né, ali nas preparações. Só que as pessoas às vezes dizem, né, antigamente a gente comia banha e tava tudo bem. Não tinha colesterol, não tinha nada, tá. Só que assim, como é que era antigamente? A gente produzia, as pessoas plantavam a sua comida. As pessoas não tinham ônibus, as pessoas tinham que andar. Como é que eram as histórias que os pais contam? Iam para a escola? Era a pé? Era 2, 3 quilômetros? Né? Um vizinho era longe um do outro? Hoje, para as pessoas, às vezes o mercado está a 500 metros. As pessoas vão de carro, elas chamam, Exatamente. né? Não vão, às vezes, a esquina ali, né? 2 quadras, não, é muito longe. E daí a gente... Eu tenho que ir de carro, né? Exato. Então, é óbvio que a banha, ela não vai ser saudável como era antigamente, porque ela vai acumular nas artérias, né? Porque o hábito da pessoa também é diferente hoje do que era. Com certeza. E é muito interessante isso. Eu sou de origem italiana também, minha família é de origem italiana, embora seja casada com um homem de origem alemã. Mas, e é muito interessante isso mesmo, né? A minha avó, minha nona, então, ela gostava de comer só comida com banha. Não podia fazer nem pipoca com azeite, que ela dizia que não comia, né? E sentia a diferença. E sentia a diferença. Às vezes a gente fazia, enganava ela, tadinha, né? Mas, enfim, e essas coisas, são ciclos, né? Vão mudando, né? As teorias vão mudando, os conceitos vão mudando muitas vezes, mas eu acho que tem muita relação com isso que a Cássia trouxe, né, de que eram diferentes os hábitos, né, eles realmente tinham uma vida muito mais ativa, né, alimentação muito mais natural, embora comessem ali mais gordura, enfim, mas coisas que eles mesmos produziam, né, hoje a gente tem muito mais exposição aos ultraprocessados, né, aos produtos químicos, enfim, dos industrializados, as pessoas são mais sedentárias, né. Desde muito cedo, né. As pessoas não levantam mais nem para mexer no canal da televisão, né? Hoje é tudo com controle remoto. A gente tem as coisas todas na palma da mão, né? A gente pede comida pelo celular, a gente não faz comida. Então, esse tipo de facilidade, que são coisas boas da modernidade, né? Que nos trouxeram facilidades, mas também nos trazem alguns prejuízos no sentido de que sim, a gente acaba se acomodando, né? De não sair, de não fazer, de acabar recebendo muita coisa pronta e muitas vezes alimentos também que não são tão saudáveis, né? Uma questão que eu ia trazer para uma sugestão, digamos assim, para essa questão de como equilibrar, né, a questão do ser saudável diante de um aspecto assim mais cultural, né? Eu sempre digo assim, eu evito comer doce, eu não como doce. Muito pouco açúcar eu consumo. Mas eu nem sempre nego a sobremesa de domingo que a minha mãe faz. Porque isso é uma coisa afetiva. É importante para ela que eu coma a sobremesa no domingo. Então, eu acho que existe uma regra, que é a regra do 80-20. Tem para várias coisas se usa essa regra, mas dá para usar na alimentação também. Eu preciso tentar fazer com que em 80% do tempo a minha alimentação seja saudável. E 20% eu posso extrapolar um pouquinho. Se 80% do meu alimento, né, do que eu consumo no meu dia a dia é saudável, 20% eu posso quebrar a regra um pouco. E aí entra isso, né? De vez em quando comer um salame, de vez em quando comer um doce, de vez em quando comer um fast food, não tem problema. O problema é comer hambúrguer todo dia. O problema é comer batata frita todo dia. O problema é comer muito açúcar todos os dias. É tomar refrigerante todos os dias. Tudo bem que a gente está aqui numa região de produção de doces e refrigerantes, mas, gente, não pode ser o hábito diário,
Mas não todo dia. Não todo dia. Né? Vamos deixar o refri para o domingo de meio-dia, né? Vamos deixar a sobremesa para uma vez na semana ou 2, né? Vamos optar por um chocolate com mais cacau. Gente, chocolate pode ser bom, pode ser saudável, desde que tenha cacau. Porque se tiver só açúcar, não é saudável. Só açúcar e gordura. Com certeza. Isso, né? O chocolate é um alimento saudável, mas tem que ser chocolate. Chocolate é cacau. Então, são essas as escolhas, né, que a gente tem que procurar fazer. Então, tentem ser 80% alimentação saudável e, quem sabe, deixa os 20% ali. Para quem pode também, né? Óbvio que um diabético não vai poder comer 20% do tempo açúcar. Mas as pessoas que estão em busca de uma vida mais saudável ou de um envelhecimento saudável, quebrar a regra de vez em quando não é problema, não é o problema. O problema é todos os dias, é a repetição, é a rotina. É bem isso que a doutora Silvia colocou, né? Então, eu sempre trabalho muito essa questão de equilíbrio, né? Não é porque tem ali um chocolate, né? Tem um refri que eu não vou consumir, vou ficar naquela vontade. Não, né? Tem que ter o equilíbrio. Deixa, então, o refri pro domingo. O chocolate, então, eu opto por aquele que tem mais cacau, porque ele tem antioxidante, ele ajuda no bom humor, né? Não esse chocolate branco ou o chocolate ao leite, que ele é mais rico em gordura e mais açúcar, né? Que ele não vai te trazer tantos benefícios quanto aquele chocolate mais amargo, né? Então, é toda essa questão, realmente, a gente tem que... e é difícil ainda trabalhar essa questão de equilíbrio, né? É bem complicado. Mas é bem isso, assim, a gente tem que ter sempre o equilíbrio, né? Então, como a gente vive, a nossa região é muito rica, né? A questão é massa, é pizza, é cuca, né? Então, realmente, eu gosto, tem muita gente que gosta, eu amo cuca com nata e chimia, é o meu lanche da tarde, tem aquela afetividade, né? Ai, meu dia foi estressante, eu tô estressada, eu vou comer essa cuca, essa nata, essa chimia pra, né... para tirar o estresse, né? Mas não é isso, a gente tem que cuidar também para não ter essa questão muito de afetividade, colocar emoções na comida, né? A gente tem que pensar que a gente tem que se alimentar o nosso corpo, nutrir o nosso corpo. É para isso que serve o alimento, para a gente poder viver, fazer as nossas necessidades, né? E ter uma vida longeva. Muito bem. E no primeiro bloco, a gente terminou ele falando sobre atividade física, né? E aí eu fico pensando aqui, nós estamos em uma região que tem tradição de atividade física, inclusive olhando hoje para as pessoas que têm uma idade mais avançada, tem que puxar muito para eles irem ou para uma academia, ou para uma caminhada, ou para fazer alguma atividade, ou tá mais fácil, assim, eles já vão de boa? Fala um pouquinho para nós, Maíra. Se tem uma resistência um pouco maior, sim, né? Acho que isso, como eu comentei lá no início, agora se está tendo uma procura maior antes, né? Antes dos 60. Então, essas pessoas que estão ali agora, nos 50 e poucos, 60 e poucos, que já começaram um trabalho, já eram jovens que eram mais ativos, esses jovens sim estão se mantendo mais ativos com o envelhecimento e já está tendo uma ótima, né, resposta. A gente percebe essa mudança desse padrão. Mas sim, né, os idosos que não têm chegam lá com 70, 80, né, e não têm essa vivência, essas experiências prévias e chegam agora então eu vou precisar iniciar uma atividade física, é um desafio, né? Então tem que ser tudo muito gradual, muito adequado, muito personalizado para aquela necessidade, para esse idoso aderir, porque senão é bem complexo. E eu acho, complementando o que a Maíra traz, eu gostaria de trazer também uma outra questão que eu acho muito importante, que também tem que haver uma mudança da abordagem dos profissionais da saúde. Porque, infelizmente, a gente ainda vive, eu acho que isso também vem mudando, né? A gente vem observando e vem percebendo isso, mas a gente ainda vive uma medicina, ou enfim, a saúde como um todo, muito intervencionista. Exato. No sentido de investir quando o problema já aconteceu. Então, tu vai trabalhar um problema, uma saúde cardíaca, quando o paciente já infartou.
Tu vai trabalhar um problema relacionado à questão metabólica quando o paciente já está com sobrepeso, quando ele já tem a diabetes ou a pré-diabetes. E que, na verdade, a gente já tem que começar a ter essa orientação dos profissionais da saúde, mesmo quando o paciente ainda está saudável, a promoção da saúde, a prevenção das doenças, né? Nessa revisão que eu fiz agora, uma das coisas que eu vi foi que no último congresso americano de cardiologia, dos 53 trabalhos que ofereceram as novidades do mundo, assim, na cardiologia, apenas 3 de 53, sobre mudanças no estilo de vida. 50 eram sobre medicamentos novos e novos procedimentos ou intervenções. Então, esse também é um foco que tem que mudar, né? Porque quando um paciente infarta, normalmente, toda aquela medicação, aquele arsenal de medicamentos que ele já vinha usando ou que ele vai passar a usar, pouca diferença vai fazer na sobrevida dele. O que vai fazer diferença é se ele conseguir mudar o estilo de vida. Porque, em geral, são pacientes obesos, sedentários, né? Diabéticos, hipertensos, né? Então, se esse paciente conseguir mudar o estilo de vida, se ele começar devagarinho a mudar o estilo, a mudar a alimentação, diminuir peso, né? Fazer atividade física, cuidar da parte da espiritualidade, talvez ele vai conseguir atingir uma melhoria muito maior do que somente usando a medicação. Não é que não se deva usar, gente, por favor, né? A gente tem que usar a medicação conforme a orientação do médico. Eu sou médica e eu também prescrevo medicamentos. Mas, muitas vezes, o resultado desses cuidados, né, dessas mudanças que a gente está falando aqui agora, eles têm uma repercussão maior do que somente a medicação. Então, envolve também um pouco de mudança dos profissionais da saúde. Porque, infelizmente, a gente às vezes acompanha, a gente pega pacientes, né, que já vêm com um problema de saúde de longa data e nunca nenhum médico disse para eles que tinham que fazer atividade física. Ou que tinha que perder peso, ou que tinha que cuidar um pouco mais da alimentação, né? Então, acho que também cabe a nós, profissionais da saúde, né, de olhar para isso, né, e de começar a trabalhar com essa mudança também. Alertar sobre isso o tempo todo, né? Que é aquilo que a gente diz, o óbvio precisa ser dito, né? Porque nem todos entendem da mesma forma. E esse é o papel que a gente está fazendo aqui agora, né? Divulgar essa informação, que é fundamental que mais pessoas tenham acesso a isso. Percebo também que na medicina se tem até, ao longo da nossa formação, isso vem sendo quebrado, mas ainda existe, né, um perfil muito intervencionista, né? Então, eu tenho uma doença e eu preciso tratar essa doença, mas de que forma eu posso evitar, né, que essa doença apareça? Então, são coisas que já mudou, já melhorou muito comparado com 20, 40 anos atrás, mas a gente tem um longo caminho ainda a percorrer para tratar justamente essa parte da medicina preventiva, né? De que forma eu vou fazer com que esse paciente não fique doente, né? Ou retardar o aparecimento dessas doenças, com certeza com essas mudanças ali no estilo de vida. A gente vê muitas pessoas, né, assim, muitos pacientes chegam, né, para nós, assim, né, já com doenças crônicas que eles poderiam ter evitado mudando, às vezes, simples detalhes, né, no estilo de vida, né. Só que, realmente, assim, a gente debate muito essa questão. Hoje, né, até na questão do SUS, a gente tem muito, depois só para intervenção, né, já a medicação para tratar quando a pessoa já está com obesidade, quando a pessoa já está com doença crônica, né. Então, a gente vê, assim, que ainda a gente precisa ter o aumento desses profissionais para tratar a prevenção, porque com certeza a gente não teria tantos pacientes obesos, com diabetes, com uma pressão alta. Muito bem. E ouvindo vocês falar até aqui, eu fico concluindo que se hoje eu tenho 30 anos, tem coisas que eu posso desde já, começar a fazer. Se eu tenho 50,
também. Agora, se eu tenho 60, 70, ainda há tempo. Com certeza, Sempre nunca é lembro. tarde. Isso aí, nunca é tarde. E a gente consegue elencar que exemplos, né? Que tipo de coisas, assim, as pessoas que já têm hoje 60 ou 70 anos podem iniciar, que pequenas atitudes elas podem iniciar fazendo. Quem está nos ouvindo hoje, de repente, aí se empolgou na ideia, né? Por onde começar? Bom, acho que uma alimentação adequada, que nem a gente vinha conversando, melhor seria que fosse com a orientação de algum profissional, né? Com certeza. Mas a gente pensando em longevidade, acho que uma alimentação rica em proteínas, em cálcio, vegetais verde escuro, rica em frutas, né? Principalmente pensando ali em frutas que têm um grande poder de antioxidante, então frutas vermelhas, né? São coisas que a gente pode, pequenas alterações ali no dia a dia que a gente pode fazer para tentar melhorar isso, né? E atividade física, né, que a gente vinha conversando, acho que isso é um pontapé inicial para conseguir ter um envelhecimento saudável, né, além da alimentação. Sabe, um fator também que é muito importante, que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Como a Silvia tinha dito antes, né, doutora Silvia, as pessoas ficam só no celular. Hoje a gente consegue controlar, abrir a cortina pelo celular, ligar a TV pelo celular, né, pedir a comida. Só que as pessoas, elas estão passando tanto tempo sedentárias e elas às vezes não tomam nem sol, que é um fator muito importante, a vitamina D, que é o precursor ali, né, para fixar o cálcio nos ossos, que é muito importante. E isso também acende um alerta até para o futuro, né? Porque hoje as pessoas estão recomendando vitamina D, né? Um dia eu vi uma pessoa assim da família, olha só, tem que comprar vitamina D. Eu disse, gente, tu não precisa gastar com isso. Isso é uma coisa desnecessária. Vai ali no sol, senta 10, 15 minutos, vai trabalhar a pé, né? Sai de manhã, mas eu tenho que voltar a pé, eu tenho que fazer almoço, mas vai então no turno da manhã. Sai de manhã, volta, tu já pegou o teu sol, né? Tu tomou aquela quantidade de vitamina D, tu não precisa ter um gasto com isso, né? E tu tá garantindo, né, melhorar a tua qualidade de vida. Então, saber, são pequenos detalhes, né, que realmente que preocupam até futuramente. Acho que o importante nessa pergunta que tu traz ali, né, é dizer que quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde para começar. Então, acho que quanto mais cedo essa pessoa resolver começar suas mudanças, né, resolver começar a investir na sua saúde, em pensar, né, em fazer o seu crediário, né, de músculo para o futuro, enfim, melhor. Mas nunca é tarde, né? E não é porque uma pessoa já tem 70, 80 ou 90 anos que ela não possa começar a ter um cuidado maior com a sua saúde, né? Eu citei o exemplo antes do meu pai vai fazer 91 anos e hoje ele é acompanhado por um personal e ele faz exercício físico, né? Ele sempre gostou de fazer, já andava com a bicicleta ergométrica, enfim, fazia esteira, mas precisou hoje ter um cuidado maior. Então, eu acho que tem que começar com aquilo que for possível, né? Acho que se puder ter uma alimentação que seja nutricionalmente melhor, né? Já é muito importante. Então, realmente ter uma alimentação que seja nutritiva, né? E não seja só para matar a fome. É importante a gente comer alimentos que sejam nutritivos, né? Com proteínas, com verduras, com frutas, né? As fibras são muito importantes, né? É importante tomar muita água, né? A gente não falou da água. A ingesta de água, de líquidos é muito importante. Numa região em que a gente toma muito chimarrão, né? Eu adoro chimarrão, eu tomo muito chimarrão, mas eu me policio para, apesar do chimarrão, tomar muita água também. O chimarrão não conta para a quantidade de água diária. As pessoas acham, né, que chimarrão conta como água, mas não. Se você tomou 2 litros de chimarrão, tem que tomar 2 litros de água para repor aqueles eletrólitos, né? Então, o chimarrão é diurético. Precisa tomar mais água ainda, né? Então, a gente precisa tomar água, tá? Quanto mais chimarrão, mais água, doutora. Exatamente. Claro. Né? Porque a tendência é que tu vai urinar mais, vai perder mais líquido. E precisa começar a se mexer. Se puder procurar uma academia que seja próxima da sua casa, né, que tenha fácil acesso, comece a fazer um exercício de força. Se não for possível fazer uma academia, que faça alguns exercícios em casa, desde que tenha uma orientação adequada, né, e que seja seguro. Né? Mas eu acho que o fundamental seria isso. Outra coisa importante que a gente não falou, cuidados com o excesso, né, de substâncias tóxicas, como cigarro e
bebida e álcool, né? Na verdade, eu acho que assim, cigarro, a recomendação é não fumar. Cesse o hábito do tabagismo. E álcool, beba com moderação, tá? Escolha o tipo de bebida e beba com moderação. Eu acho que isso é outra coisa que é muito importante. A gente vive numa região, né, de colonização alemã, que tem italianos, e o pessoal gosta de cerveja, de vinho ou de outras bebidas. E quando a gente fala em cigarro, agora a gente está falando de envelhecimento, de longevidade. Mas eu vou falar para os jovens. Gente, vape faz muito mal. Cigarro eletrônico faz mal. Tem tanto ou mais nicotina do que o cigarro normal. O prejuízo à saúde respiratória, ao pulmão, é maior do que um cigarro normal. Então, fumar faz mal à saúde. Tem milhares de estudos que comprovam que o cigarro pode proporcionar câncer, né, e outras doenças. Então, cessação de tabagismo, né, e controle, né, do uso do álcool é fundamental. É verdade. Perfeito. A Cássia falou sobre suplementação, né, de vitamina D, por exemplo, o uso de um suplemento. E eu justamente anotei aqui para a gente falar mais sobre isso. Existe alguma idade em que começa a ser necessário o uso de suplementos, assim, de ter que usar uma vitamina D, de tomar algum suplemento para melhorar a minha condição? Ou não existe isso? Não, na verdade, a indicação da suplementação é baseada em uma falta, né? Então, se eu identifiquei que esse paciente está com déficit de alguma vitamina, de uma vitamina D, pode ser, né, que a vitamina D está muito baixa e eu acho que só com a exposição solar a gente não vai conseguir repor o suficiente. Sim, esse paciente vai precisar de uma suplementação oral, né? Mas os polivitamínicos que a gente vê muita gente utilizando, né, não vejo indicação, né, de uso, porque a gente percebe que tem pouca quantidade de muita coisa e não tem muito de nada, né. Então, se eu tenho um déficit, eu não consigo suplementar com aquilo e, na verdade, eu vou tá colocando mais medicamento para dentro daquele paciente que vai ter mais risco de interação medicamentosa, então não é uma boa, né? Então, se você acha que está com alguma deficiência nutricional, vá no seu médico, faça alguma investigação, faça os exames e, se realmente tiver, vai ser direcionado o tratamento para aquele déficit nutricional. O fator idade por si só não é indicação de utilizar suplemento, né? A gente vai avaliar de acordo com cada caso, né? Às vezes precisa a meta, né, de tal vitamina, às vezes tem que ser um pouquinho maior, então nem sempre é aquele valor que está escrito ali no exame de sangue que a gente pega do laboratório, é muito individualizado isso, mas não se faz suplementação por conta, né? Tem que ser sempre orientada por um profissional e baseado em níveis baixos, né? Então, assim, a pessoa que tem uma alimentação saudável, né, que consome de tudo praticamente, né, consome, inclui aí 3, 4 tipos de, 4, 5 porções de fruta, né, legumes, né, ela tem já por si só o equilíbrio, né, das vitaminas, claro, a não ser por uma condição genética, né, ou alguma deficiência que ela tem no organismo que ela não vai absorver aquela vitamina, né, ou aquele nutriente. Aí sim, se entra com uma suplementação, né, e daqui a pouco é algo que ela vai ter que ter o resto da vida, né. Mas por si só, assim, a pessoa que tem uma alimentação saudável não tem a necessidade de consumir, sair tomando polivitamínicos, né. E eu acho que aqui a gente entra num aspecto também que é muito importante a gente falar sobre isso, que a longevidade, as questões relacionadas à longevidade também envolvem hoje um mercado que envolve muito dinheiro. Perfeito. E isso faz com que acabam surgindo coisas que, na verdade, podem ser perigosas até, porque não existem, muitas vezes, evidências, né? Muitas vezes não existe estudos que realmente comprovam a eficiência e a eficácia daquele procedimento, ou daquela suplementação, ou daquele soro, enfim, que está sendo indicado. Então, hoje, essa busca pelo envelhecimento ou pelo não envelhecimento, né? A busca pelo corpo perfeito, pela estética, né?
os procedimentos cada vez, né, mais para manter a juventude. As pessoas querem envelhecer, querem viver muito, mas querem se manter jovens. Muitas vezes leva a uma busca de coisas que são caras, muito caras, e que não existe algo assim que nos dê certeza, né, da validade científica, né, e da segurança mesmo desses procedimentos. Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria, né, que a gente acaba colocando muitas vezes em risco a saúde, quando vai acabar usando, por muitas vezes, orientação, até de profissionais, né, que talvez não tenham a ética adequada por não estarem usando algo que realmente seja com evidência científica, né, comprovada. E acabam, então, além de fazendo com que a população gaste muito dinheiro, expondo muitas vezes a risco. Então, suplementações desnecessárias, hoje a gente tem visto, assim, suplementação de vitaminas, né? Orientação de ter vitaminas em níveis muito elevados, que muitas vezes chegam a ser níveis tóxicos, né? De pessoas que acabam tendo efeitos colaterais do excesso do uso de vitaminas. Né? De medicações que acabam sendo usadas com o intuito, então, de combater radicais livres, antioxidantes, enfim, para retardar o envelhecimento, mas que podem ter outros efeitos colaterais, né? Pensar que todo medicamento passa pelo fígado, né? É metabolizado, muitas vezes o corpo não vai dar conta daquele medicamento, daquela quantidade de medicação que está sendo utilizada, né? E as pessoas acabam aderindo muitas vezes sem conhecer. Então, isso realmente, essa questão, é importante que a gente tenha muito cuidado com isso, que as pessoas tenham cuidado, que se certifiquem de que esses profissionais são profissionais sérios, né? Que têm a formação adequada para fazer o que estão anunciando, né? Evitem de ir atrás só de orientações das mídias, né? Do Instagram, do YouTube, enfim. Porque, desculpa, nem sempre aquela orientação é uma orientação séria, né? E que realmente foi baseada em estudos, em evidências científicas. Exatamente. E puxando aqui a tua fala, Silvia, não é só porque é uma vitamina que não vai ter interação medicamentosa, que não vai ter efeitos colaterais. Vai ter e pode ter efeitos colaterais graves, né? Eu tive um paciente que precisou de hemodiálise por excesso de vitamina D. Isso aí. Né? Então, excesso de vitamina D. Exato, em níveis exorbitantes, né? Está muito, muito alto, né? Mas, enfim, justamente por essas metas que não são tão corretas, né? Acabou sendo consumido aí um valor exorbitante de vitamina D e o paciente entrou em insuficiência renal, precisou fazer hemodiálise. Né? Então, não é porque é uma vitamina que é isenta de riscos e a gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. Essa é um alerta importante, né? Que você e tem uma frase que eu li que diz o seguinte: longevidade não vem dentro de soro e nem de cápsula. Não vem dentro de soro e de cápsula. Longevidade vem com os cuidados, com as escolhas, né, que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, não é através somente de suplementos, de cápsulas, de soros, que a gente vai conseguir atingir a longevidade, né, ou vai retardar o envelhecimento. Perfeito. Pode ajudar? Pode, claro, vai ter situações que a gente vai precisar de suplementos, né, como a Mayra trouxe, quando houver a necessidade, quando tiver com uma deficiência, vai precisar de uma vitamina, vai precisar de um tratamento hormonal, os hormônios que estão sendo usados também de forma indiscriminada, né? Sem a real necessidade. Gente, o corpo produz hormônio e a gente só precisa repor ou tratar com hormônio quando há uma deficiência hormonal, quando há um déficit, quando há um desequilíbrio, senão não há necessidade de usar. Muita coisa, às vezes, é modismo, né? Tem se ouvido falar e são falsas propagandas, vamos dizer assim, né? Isso. Muito bem. Esse é o programa Saúde em Dia. Nos siga nas redes sociais, @Pessoas e Bem-Estar. A gente vai fazer uma pausa, mas a gente já volta. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar
e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. No Centro Dia Bela Vida, seu idoso vive com qualidade, alimentação balanceada, carinho e cuidado especial o dia todo. Tranquilidade para você e muito amor para quem você ama. Centro Dia Bela Vida Lajeado. Venha conhecer. Necessário que a gente postergue o máximo possível. Acho que a pergunta entra nesse sentido, de que maneira eu posso postergar a dificuldade, a minha perda de autonomia, por exemplo, né? Então, de que forma que eu posso postergar a dificuldade de eu conseguir caminhar, a dificuldade de eu conseguir tomar banho sozinha, né? Como que eu posso postergar essa perda funcional? Fazendo tudo isso que a gente conversou agora, né? Tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, principalmente focando, né, questão de musculação, que a gente conversou bastante, essa questão do conseguir levantar do banheiro sozinha, foca muito nessa parte de reforço de musculatura de membro inferior, né, então a parte de uma alimentação adequada entra nesse sentido. Então, de que maneira que eu vou envelhecer? Eu vou envelhecer inevitavelmente, mas eu tenho que envelhecer com qualidade de vida, né? E todos esses fatores vão nos proporcionar uma qualidade de vida melhor para que, se porventura aconteça de ter uma perda de funcionalidade, uma perda de autonomia, que isso seja lá na frente e que realmente é um processo, né? Um processo da vida. Em algum momento pode ser que a gente precise, né? Todos nós estamos sujeitos de ter alguma complicação de alguma doença que pode acontecer, de precisar de auxílio, mas que com essas medidas a gente consegue postergar isso o máximo possível. Muito bem. Eu acho que uma das coisas também que é importante a gente trazer, né, que a questão dos relacionamentos, né? Também. O isolamento social e a solidão estão diretamente relacionados à morte prematura. Então, para viver mais, a gente também precisa ter bons relacionamentos. Perfeito. As conexões sociais, né? Ter relacionamentos saudáveis, né? Ter pessoas com quem contar, né? Ter pessoas com quem dividir, às vezes, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Sejam relacionamentos íntimos, familiares, afetivos ou de amizades. Mas ter bons relacionamentos também faz parte, né, de um envelhecimento, né, mais saudável, né? Agora, trazendo assim em termos de alguma coisa mais literal, digamos assim, né? Tem um grande estudo que foi feito em Harvard perguntando assim, o que realmente funciona, né? O que realmente funciona? E esse estudo ele trabalhou com um número grande de pessoas a partir dos 50 anos e o que realmente funciona e que gerou um ganho de 14 anos a mais de vida em mulheres e 12 anos a mais de vida em homens foi não fumar, não usar álcool em excesso, o peso adequado, manter o seu peso dentro do peso ideal, né, com o IMC dentro do ideal, o consumo de uma dieta rica nutricionalmente e a atividade física regular. Né, aqueles 150 minutos por semana, ou enfim, 75 2 vezes de atividade intensa. Então, na verdade, não tem muito mistério, né? De tudo que a gente falou é isso, né? Claro que aqui a gente vai colocar outras coisas, tem outros estudos, aquele grande estudo também que fala que o que mais gerou satisfação do idoso foi relacionamentos, né? Então, é isso, sabe? O que pode realmente, o que funciona? Não é só a vitamina, não é o suplemento, não é o soro, não é a dieta milagrosa, né? São esses cuidados, é evitar o cigarro, né? É beber menos, beber com moderação, é se alimentar bem, é fazer atividade física com regularidade, é se manter ativo, né? Dentro dessas atividades que a gente falou e manter uma vida social, né? Eu acho que isso sim garante mais vida e vida com qualidade. Porque viver mais, para a gente viver mais, é preciso viver bem. E viver bem é isso, né? É ter esses cuidados ao longo da vida. Muito bem. E na alimentação, Cássia, tem alguma fórmula mágica que pode postergar o nosso envelhecimento? Bom,
assim, como a gente já comentou, né, ao longo do programa, não existe, assim, alimentos específicos, né, é tudo aquilo que a gente falou dentro da alimentação saudável, mas o que envolve alimentação saudável, né? Envolve você consumir aquela, né, que a gente fala, assim, no geral, 50% a 60% da nossa alimentação diária é baseada em carboidratos, né, mas quais são esses carboidratos, né? É aqueles alimentos que compõem as frutas, as verduras. Então, às vezes as pessoas acham, fruta não engorda, né? Come lá umas 10 laranjas, 10... Não, também tem que ter equilíbrio né? Para fruta, para legumes, né? O pão, de preferência, sempre o pão integral, né? Alimentos, como a Maíra falou, na questão de proteínas, né? Chega na questão as pessoas idosas, ela tem consumo de proteína muito baixo, né? O que prevalece ali contribui para a sarcopenia. Até porque as questões, assim, dos alimentos mais ricos em proteínas é justamente esses que são mais caros, como carne e leite, né? Então, a proteína ela é mais biodisponível nesses alimentos de origem animal. Mas a gente encontra também né, nos alimentos de origem vegetal, como feijão, grão de bico, ervilhas, vegetais verdes escuros, né, leites e derivados, né? Então, também a gente vai encontrar nessas fontes ali. Então, todos esses alimentos estando, né, presentes no nosso dia a dia, ok, perfeito, né? Uma quantidade de gorduras boas, né? Ali, fazer alimentação com pouco azeite, pouco óleo, né? Não consumir fritura no máximo 2 vezes por semana, né? Então, são essas questões, né? Oleaginosas, o que é isso? Amêndoas, nozes, amendoim, né? Consumir uma porção pequena no teu dia, no teu lanche, fazer pausas, né? Bateu a fome, ok, vou comer, vou fazer um lanchinho. À noite, né? Muito importante não comer muito, sempre uma refeição mais leve, porque também atrapalha o sono, comer demais, né? E à noite o nosso organismo ele é mais lento, então sempre uma refeição mais leve, né? Então, são essas questões gerais, assim, né? Perfeito. A doutora Silvia fez menção, né, à importância da convivência, né? E aí eu lembro que aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem grupos, né, de idosos, de pessoas mais velhas, que é comum, né? E é importante as pessoas fazerem parte, né, se integrarem a esses grupos. E um exemplo disso, nesse sentido, que a gente tem aqui, por exemplo, é o Maturidade Ativa do SESC, né? A Débora estaria conosco aqui hoje, né, nessa conversa, mas ela nos deixou aqui as informações, por exemplo, né, do Maturidade Ativa. É um grupo já um dos mais consolidados, por exemplo, aqui de Lajeado, né? E é um programa do SESC presente em mais de 50 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, aqui em Lajeado funciona desde 2003 e tem mais de 100 participantes, né? Então, tá aí uma boa alternativa, né? Para quem quiser, no dia 11 de março agora, o primeiro encontro deles desse ano de 2025, né? Então, todo mundo que tiver aí mais de 50 anos ou mais pode participar do Maturidade Ativa do SESC ou de tantos outros, né, grupos que a gente encontra por aí e que são importantes para a convivência, né, social, que eu imagino que seja algo que também as pessoas vão perdendo, né, ao longo, com o avanço da idade, tu deixa de trabalhar, tu não tem mais os filhos em casa, e aí tu vai perdendo esse convívio social diário. E né? é extremamente importante, né, é uma coisa que a gente percebeu muito na pandemia, que causou esse isolamento social e aumentou muito, principalmente os déficits cognitivos nos idosos. Então, tinha mais idosos com queixa de perda de memória, por exemplo, e tanto que agora o isolamento social ele entrou como um fator de risco para o aparecimento de demências, né? Tamanha foi a importância, né, desse isolamento, desse prejuízo que o isolamento causou durante esse período. Então, com certeza, qualquer atividade nesse sentido, que além de ter essa parte motora, também a parte do convívio social é extremamente importante. Até assim, um comentáriozinho, né, bem breve, tem na Netflix, né, um documentário Como Viver 100 Anos, né, então eles um apresentador, né, ele vai, eu acho que em 5 países, eu não lembro agora. As zonas azuis, isso, e aí ele trata desses pilares, né? Ele busca, assim, o que eles fazem para ter esse aumento de vida, né? E o que mais me chamou a atenção ali, que foi, claro, a alimentação, algumas coisas vai mudar, né? Sempre tem algumas coisas que vão mudar, mas todos eles falavam da rede
social, né, do convívio. Então, todos eles bateram nessa mesma tecla, né, que é realmente muito importante, né, a convivência, a rede social, os CAF, né, estar ativo em parceria com outras pessoas, né. Muito bem. Foi uma boa lembrança, né? E fica aí uma dica, né, para quem tiver acesso a esse documentário, né? Ele realmente é bem interessante. Como chegar aos 100 anos, né? Está disponível na Netflix. É verdade. Nós vamos fazer mais um intervalo e aí a gente volta para a última parte do nosso programa. Você está acompanhando o programa Saúde em Dia e a gente já volta. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Conheça o Centro Dia Bela Vida em Lajeado, um espaço acolhedor onde seu idoso é tratado com carinho e atenção. Atividades, alimentação saudável e profissionais qualificados para o bem-estar. Centro Dia Bela Vida em Lajeado. Estamos de volta e vamos encaminhar agora o último bloco do nosso programa. A nossa conversa hoje é com a doutora Silvia Dartora, médica da família, doutora Maíra Scheibler, médica geriatra, Cássia Paloma Gaib, nutricionista, especialista em longevidade e envelhecimento. E nesse bloco a gente quer abordar um pouco sobre as principais doenças que chegam com a idade. As neurodegenerativas ou as cardíacas, né? Então, do que a gente não vai escapar, né? Do que a idade nos traz com quase toda certeza? Quais doenças? Na verdade, a gente consegue escapar de várias com tudo aquilo que a gente conversou até agora, né? Mas pensando por populacionalmente, assim, no nosso país, né, na região que a gente está, né, a gente tem muitos pacientes que são hipertensos, que são diabéticos, então isso aí vai aumentar, infelizmente, o risco da gente ter um infarto, um AVC, né, e até complicações neurológicas em função desses eventos, né, então, não digo o que eu não vou escapar, mas caso continue com essas doenças não controladas, provavelmente vai acabar acontecendo em algum momento, né? E toda a nossa conversa foi de que forma que eu consigo evitar que isso progrida, pelo menos, né? Bom, já tenho diabetes, então tenho que ter todo esse cuidado para controlar a minha diabetes da melhor maneira possível para que não evolua para aumentar o meu risco de ter AVC, aumentar o meu risco de ter uma doença neurológica, né? A gente sabe que todas essas doenças, bem como até o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo, tudo isso vai aumentar o risco de, com o envelhecimento, evoluir para um quadro demencial. Tá? São fatores de risco potencialmente reversíveis. Então, tudo isso que a gente conversou também é importante para a gente prevenir a evolução de uma demência, né? A que a gente mais conhece é o Alzheimer, é a que é mais falada, que tem mais estudos, existem vários tipos de demência, mas a demência potencialmente as causas potencialmente reversíveis entram justamente nisso, né? De que forma com que eu consigo evitar que esse quadro aconteça, né? Então, bom, tenho uma hipertensão, uma diabetes, eu tenho um risco maior de ter uma demência vascular no futuro. Então, eu tenho que controlar muito bem esses meus fatores para evitar de ter a demência. Porque não é que eu vou necessariamente vir a ter, né? Se eu conseguir ter um bom controle dessas minhas doenças de base, eu não vou evoluir para isso. Acho que a base da nossa conversa hoje foi de que maneira que a gente consegue evitar que elas apareçam, mas se elas aparecerem, de que forma com que eu consigo estagnar essa progressão e evitar esse aparecimento de doenças mais graves no futuro, né? Perfeito. E eu acho que tudo que nós falamos hoje, que envolve muito essas questões das mudanças, né, do estilo de vida, estão relacionadas com todas essas doenças. Exato. Né? Quando a gente for olhar o que está relacionando as causas, né, ou mesmo depois nas orientações de uma prevenção secundária, quando já instalada a doença, não muda muito, né? Então, as orientações ou os cuidados são os mesmos para praticamente todas as doenças. O que eu acho importante a gente trazer, talvez nesse momento, pensando em prevenção, em como evitar aquilo que
se é possível evitar, acho que a gente tem que lembrar dos exames preventivos, né? Ao longo da vida, né? E especialmente adultos, né? A partir de determinadas idades, existem exames que são importantíssimos que sejam feitos, né? Então, as pessoas sabem, né? Existem as campanhas anuais, né? Para fazer exame preventivo do câncer de mama, né? Do câncer de colo de útero, do câncer de intestino, né? Do câncer de cólon, que são doenças que tendem a acometer adultos, né? Ou pessoas que estão chegando, assim, por volta de 40 anos, enfim, algumas mais jovens, algumas mais velhas. Então, acho que existem formas também da gente já prevenir ou detectar precocemente algumas dessas doenças para poder tratar da melhor forma. Né? Doenças cardiovasculares que têm uma incidência muito alta, realmente, mas que estão relacionadas ao estilo de vida. Se a gente conseguir mudar isso mais cedo, talvez a gente consiga evitar. Né? Então, acho que a Maíra trouxe muito bem, assim, né? Mas pensar que é possível fazer essa prevenção. A prevenção primária é trabalhar em cima dos fatores de risco. É antes da doença se instalar. Então, é tudo isso que nós conversamos, né? Então, nós já vamos evitar que a doença venha. Uma vez que veio, né, que a gente não conseguiu, talvez a gente está naqueles 10% lá da característica do gene, né, que vai se expressar e eu vou desenvolver a doença, bom, aí eu vou ter que igual ter todos esses cuidados para não ter as complicações da doença. Porque se eu tiver uma diabetes, mas eu conseguir ter essa doença sob controle, né, com bons níveis glicêmicos, com uma alimentação adequada, né, mantendo todos aqueles cuidados, eu vou evitar as complicações do diabetes. Perfeito. E se eu não tiver esses cuidados, essa doença pode me levar a perder a visão, pode me levar a perder função renal e eu precisar de uma hemodiálise, né? Pode me levar a ter um problema neurológico, né? Um hipertenso sem controle da pressão pode ter um AVC, pode ter um infarto. Então, essas são as complicações quando a doença já está instalada. Então, não é porque é hipertenso que a pessoa está fadada ao insucesso. Não, ela ainda pode evitar as complicações da hipertensão. Exatamente. Né? Então, não é porque já tem um diagnóstico, bom, agora não adianta porque eu não posso mais fazer nada. Já fiquei doente, então agora vou continuar sem me cuidar, né? Não, pelo contrário. Isso é importante. É possível controlar ou até mesmo reverter algumas doenças crônicas com essas mudanças, com esses cuidados que a gente falou. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Exatamente. E tem um dado que eu, pensando ali nessas mudanças ali no estilo de vida que a gente poderia fazer, sempre se tem, eu trabalho muito com a parte quadro de pacientes com demência, né, Alzheimer principalmente, outros tipos de demência também, e me vem muito a pergunta, eu tenho um familiar que tem um Alzheimer, né, o que eu posso fazer para evitar? Tudo isso que a gente conversou até agora, né, mas tem um dado de que com tudo isso, a gente consegue evitar 56% dos casos de demência. Tá? Então, assim, gente, a gente tem muita... todo dia tem algum paciente com queixa que, eu tô perdendo memória, eu tô com uma alteração na fala, eu tô com algum distúrbio cognitivo, né? Isso tem muito, isso tá cada vez mais. Então, é um número muito expressivo, 56%, mais da metade desses pacientes, se a gente tiver, né, uma alimentação adequada, atividade física, evitar etilismo, tabagismo, sedentarismo, obesidade, se a gente conseguir controlar tudo isso, eu consigo evitar com que isso evolua. Então, acho que a mensagem, né, de hoje é essa, de que maneira que a gente consegue evitar isso é pela alimentação e atividade física. E a questão, assim, também, né, a gente precisa, tem 18, 19 anos, 20, não vou cuidar da alimentação, quando eu estiver lá nos 60, 70 anos. Não, já tem que começar a pensar agora, né? Então, hoje em dia, assim, o que a gente tem muito, né, principalmente os adolescentes, né, essa questão de cozinhar, né? Porque o que acontece, os alimentos industrializados, eles são super ricos em açúcar, sódio,
gordura, e todos eles vão contribuir para fatores como diabetes, colesterol, hipertensão. Então, a gente precisa sempre ter em mente que esses alimentos industrializados, até esses iFood, né, que a gente compra, claro, tem algumas marmitas mais saudáveis, mas a grande maioria, todos eles estão ricos nesses nutrientes que são prejudiciais para o nosso organismo. Então, a gente precisa, quanto mais cedo controlar essa questão, esses alimentos, né, melhor, mais a gente vai garantir uma velhice saudável e a longevidade. Perfeito. E, gurias, pela experiência de vocês, quando a limitação chega, né, quando a doença chega, a idade chega e os limites também, como é que, como seria recomendado, assim, lidar com isso na questão de aceitação, né, por parte dos pacientes e também por parte dos familiares? O que a experiência de vocês pode contribuir com isso, na questão da aceitação? É um desafio muito grande, né? Porque são pessoas que tiveram uma autonomia ao longo da vida inteira, que chegam em algum momento que não tem mais, né? Então, aceitar o fato de que eu não posso fazer algo que eu fiz por muitas décadas é muito difícil, né? Isso acaba gerando muitas vezes um estresse até em casa, né? E a gente acabou não comentando sobre isso, mas é algo que se tem muito, do idoso cuidando de outro idoso, né? Então, gera um estresse do cuidador também muito grande, né? Que é um desafio. Não tem uma receita de bolo para passar, que é muito individualizado, né? Cada caso vai ter que ser levado de uma maneira específica, né? Mas acho que sentar e conversar, né, fazer a pessoa entender o que realmente está acontecendo, os riscos que ela está correndo, tendo aquele tipo de atitude, um idoso que sempre dirigiu a vida inteira, né, bom, agora não está mais conseguindo dirigir. A gente ainda tem uma cultura de que, como assim que eu não vou dirigir, né? Principalmente o homem, né? Como que né, eu não vou dirigir? Eu tive uma conversa difícil, assim, com um familiar e um paciente, algumas semanas atrás, em relação a isso. O paciente, ele andava na contramão, né? Ele pegava o carro sozinho, né? E saía, entrou na estrada errada, né? Então, é difícil, a gente percebe que tem indicativos de que a pessoa não pode ter mais, né, certos comportamentos, não pode mais pegar o carro, não pode sair de casa sozinho por essas limitações, às vezes cognitivas, às vezes até motoras, né, tem uma artrose no joelho, tá com uma limitação funcional, mas pela essa alteração motora, né, porque tem dor, não consegue caminhar longos trajetos, isso é difícil para a pessoa também aceitar, né, gera às vezes até um sofrimento emocional de aceitação, então é um desafio para a família, é um desafio para nós como profissionais, e acho que a ideia é sempre a família se mostrar acessível, estar disposta a tentar criar estratégias aí para fazer com que essa transição seja o menos dolorosa possível, né? Perfeito. Exatamente, eu concordo. Eu acho que é um grande desafio mesmo, né? Eu comentei antes, a gente, de certa forma, está vivendo um pouco isso com os meus pais, enfim, e acho que essa é uma dificuldade, em geral, que a gente tem, que as famílias têm. Primeiro é aceitar o envelhecimento, né? A gente tem, como, né? Não quero envelhecer. Não, né? Não tem como não envelhecer, né? O envelhecimento faz parte da vida. As pessoas que vão viver, né? Que vão ter o presente de viver mais vão envelhecer, né? Ainda não existe, né, o elixir da longa vida sem que a gente envelheça, né? Então a gente vai envelhecer. E eu acho que aceitar essas limitações já começa por nós também, né? Hoje a gente diz às vezes, né, que depois dos 50 anos, se a gente acorda um dia sem dor, tu te belisca para ver se tá tudo certo, assim. Porque sempre dói alguma coisa, né? Então, assim, sentir dor eventualmente, ter uma dor muscular, né? Se atrapalhar às vezes com alguma coisa, esquecer alguma coisa, faz parte, né? É parte deste envelhecimento. E não é porque eventualmente tu tem uma dor ou não que tu tenha que parar de fazer o que tu faz, né? Eu vou fazer 55 anos esse ano e pretendo correr a minha segunda maratona em junho. Então, não é por ter mais de 50 anos que a gente não possa correr 40 quilômetros, né? É uma questão... Claro que tem limitações, tem. É diferente de correr aos 30.
mas é possível, né? Então, acho que aceitar que existem limitações é lidar com isso, né? E conversar, né? E eu acho que, principalmente, quando chega já numa fase mais final da vida, né? Uma coisa é 50, 60, que a gente ainda tem muitos anos, provavelmente, pela frente. Mas se a gente for pensar naquela pessoa idosa que já está realmente numa fase mais final, a gente também precisa ter, em algum momento, uma conversa sobre o que é importante para essa pessoa nesse momento da vida, né? O que é importante para ela? E falar sobre a finitude, porque vai ter fim. Né? Nós estamos das conversas difíceis. É isso aí. A gente está falando aqui de longevidade, de viver muito, de chegar aos 100 anos, mas vai ter fim. E vai chegar um momento que a família vai ter que falar e conversar sobre isso. Como vai ser esse fim? Né? O quanto nós vamos investir, o que vai ser feito, né? Que forma vai acontecer? Como essa pessoa espera que aconteça. Hoje já existem até formas de deixar, né, já uma carta de intenções, algo assim, eu quero que seja assim, 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 assim. Diretiva antecipada de vontade. Isso aí, eu tinha esquecido o nome. Diretiva antecipada de vontade. Que é de tu já direcionar, tu já dizer para tua família, mas para isso, a família tem que ter essa iniciativa. Vamos conversar sobre como tu espera que seja o teu final, porque tá chegando no final. Uma pessoa com 90 anos ou com 80 já está muito mais perto do final do que do começo, né? Então, ela já tem que começar a falar sobre isso. Não é fácil, mesmo para pessoas que têm uma formação, né? Mesmo às vezes a gente... não é fácil, é uma conversa difícil, mas que a gente tem que ir se preparando, né? Para esse momento. Porque eu acho que isso torna também mais leve, né, esse momento, lidar com a finitude, né, e entender o que é importante naquele momento para aquela pessoa. Diante daquelas limitações, diante daquilo que ela está vivendo, o que é importante, o que agora vai ser mais valoroso para ela naquele momento. Acho que é isso aí. Muito bem. Gurias, muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse programa. Em meu nome, em nome do Grupo A Hora, eu agradeço muito o tempo que vocês disponibilizaram para vir aqui conversar com a gente. E a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa, né, do programa Saúde em Dia. Muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Tanto pelo rádio como pelas redes sociais, eu espero ter contribuído, né, com informações, provocado reflexões, né, que possam auxiliar na qualidade de vida e no desenvolvimento de cada um de vocês. Obrigada, equipe técnica. E nossos conteúdos, vale lembrar que os nossos conteúdos também vão estar no caderno Pessoas e Bem-Estar do Jornal A Hora desse final de semana. Então não deixa de conferir. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!